e que veio, que se encarnou, que tem um rastro histórico real, que não se limita a umas coisas escritas, mas que tem um corpo, tem uma igreja, que tem seguidores, deixou apóstolos. Marca do sangue que tem dele uma marca ainda. real na história, efetiva, que chega até os nossos dias. Você consegue entender por que o protestante se limita à Bíblia? O que não está aqui é heresia? Eu acho que isso tem uma razão de ser histórica. Na minha opinião, quando os árabes se infiltraram no Ocidente, através da filosofia, filósofos como Averroes, Avicenna, etc., eles criaram aquele tipo de pensamento muçulmano, de filosofia muçulmana, ou seja, Alá é um ser completamente transcendente, o que está acontecendo aqui não tem nada a ver com ele, ele é absolutamente transcendente, faz o que quer, não tem uma necessidade de uma determinação lógica, a vontade dele é superior à inteligência, e o único recurso que nós temos a Alá é Muhammad, seu profeta, através das palavras que ele trouxe. Então, eu acho muito interessante perceber o protestantismo como uma leitura corânica da Bíblia. Você utiliza o mesmo modo de encarar a Escritura como o Islã enxerga o Alcorão. O protestante está mais para o islamismo do que para o catolicismo. Bom, eu não diria bem assim, né? Só nesse aspecto. Tá. No aspecto de tratar o texto da Escritura. Sim. Aí sim, mas no mais não. Porque, eles têm a mesma fé que nós. Acreditamos na Trindade, na humanidade santíssima de Cristo e assim por diante, né? Você acha que a igreja católica, né, falando sobre outras religiões e de ateus, não sei se é uma impressão minha, mas a igreja católica ela é a mais perseguida, não é a mais criticada? Sem dúvida, você tem uma produção anticatólica. Não é? Desde a Reforma Protestante, as difamações contra a igreja são praticamente ininterruptas. Depois, no Iluminismo, que nasce de filósofos protestantes. Kant, por exemplo, Hegel eram protestantes. Então, no Iluminismo, depois na Revolução Francesa, naquele tipo de racionalismo que surge na França, depois se alastra pela Europa, você vai ter um ataque frontal à igreja, inclusive às suas estruturas, ao papado, à autoridade dos bispos, à autoridade do poder espiritual. E isso foi invadindo os séculos. Chegamos no comunismo, que com a rejeição completa de Deus e passou a perseguir, num primeiro momento, a religião, depois acabou usando-a em seu favor, né? Na Rússia, por exemplo. Então, o Stalin primeiro perseguido, depois ele passou a ser um promotor da Igreja Ortodoxa, por muitos até considerado um santo lá na Rússia, pelo amor de Deus. Ixi. Então, veja, a Igreja Católica sempre foi perseguida. E desde a Reforma, essa perseguição só aumentou e só se tornou mais renhida, mais, digamos assim, obstinada, mais forte. E até o ponto que nós chegamos hoje a uma espécie de ódio mesmo a Cristo, a Igreja. Porque, veja, não parece estranho que a galera que quer anarquizar, que quer ridicularizar, sempre pegue aquilo que para o católico é o mais sagrado, o mais santo, né? Por que uma feminista, por exemplo, precisa colocar um rosário no ânus, em plena praça pública? Por que ela não utiliza métodos? Esses dias eu estava vendo... Isso não é crime fazer isso? Deveria ser considerado crime. Tolerância religiosa? Por exemplo. Mas, na prática, a igreja é difamada e caluniada. Quantas escolas, quantas vezes por dia? Sim.
e nunca se faz nada. Agora, por exemplo, se o contrário acontece, né? Uma religião minoritária, por exemplo, é criticada, nossa, isso pode se dar uma cantora falar uma letra, falar que aí Jesus que é bom na letra, mudar pouca coisa ali, mas continuar falando deu ruim. Deu ruim. Agora vejam, é muito interessante que eles precisem pegar símbolos religiosos católicos para fazer a anarquia. Eu estava vendo, em frente à catedral, se não me engano, de Milão, um grupo de feministas fazendo uma espécie de ladainha sacrílega na frente da catedral. Por que precisa fazer isso na frente da catedral? Querem fazer um protesto em favor das suas causas? Não deveria ser necessário pensar na igreja. Mas pensam, ou seja, enxergam a Igreja Católica como o grande entrave para o movimento revolucionário internacional. Mas não seria porque a igreja não tem parcela de culpa nenhuma? Nem na época da Santa Inquisição, por exemplo? A igreja, quer dizer, as pessoas da igreja cometeram muitos erros ao longo da história. Esses erros, às vezes, são inflacionados, até se tornarem, digamos assim, você mitifica a coisa do ponto de vista negativo, exacerbando-a, né? Então, por exemplo, a questão da Inquisição. A Inquisição existiu? Existiu. Mas a Inquisição julgava quem? Os católicos. Uhum. Somente os católicos? Somente os católicos. Nunca julgou judeu? Nunca? Não julgava pessoas de outra religião. Se a pessoa se arrependesse, ela era imediatamente libertada. Se ela mesma se apresentasse, não acontecia nada com ela. Apenas depois de uma obstinação, do encarnecimento, então a pessoa está ali, continua na sua pertinácia, então aí sim a Inquisição condenava a pessoa e a entregava para o braço secular. As bruxas de fogueira? Pois mas as tais das bruxas, quantos sacrifícios humanos não cometiam? Matar crianças, matar moças virgens, e não só bruxas, mas homens também, bruxos. Sim. Então, ou faziam uma espécie de terrorismo, né? Terrorismo religioso, terrorismo do feitiço, né? De dizer, olha, eu vou destruir, eu tenho um poder sinistro capaz de te matar, por exemplo, né? O que causa um transtorno psicológico, etc. Faz isso aqui que senão vai dar vou te pôr uma macumba nem sempre foi como foi hoje, como é hoje. A gente vive épocas de abundância. Mas não só isso. Por exemplo, hoje praticamente ninguém acredita nessas coisas, né? Então o impacto disso é muito menor. Hoje nós temos sistemas prisionais muito eficazes. Sim. Naquela época não havia. A justiça se fazia de outro modo. Era extremamente perigoso, né? Nós não podemos ser, digamos assim, anacrônicos e perdermos de vista a hermenêutica do momento histórico. Cada realidade tem o seu modo de ser interpretado no contexto histórico concreto em que aconteceu. A minha única dúvida nesse período, assim, e eu até acredito que sim, potencializaram muito o terror da igreja para realmente destruir a instituição da igreja. Mas, por exemplo, eu estou lendo um livro da vinda da família imperial para o Brasil. E nessa época, no livro conta que, por exemplo, a ciência ela não foi tão desenvolvida em Portugal ou em Espanha. Nessa época, assim como foi desenvolvida em outras regiões, como França, Inglaterra, que a ciência cresceu muito mais nessas outras regiões do que Portugal e Espanha. Tanto é que não temos cientistas dessa região. Por quê? Porque era uma área totalmente dominada pela igreja. Era os territórios onde a igreja era mais forte, Portugal e Espanha. Então, assim, o que me levou a crer que a igreja ela freava o avanço da ciência. Esse tipo de crítica, ela parte de um preconceito em que você quer
impor à igreja a pecha de obscurantista. Quer dizer, a igreja é contra o conhecimento, a igreja é contra a ciência, a igreja é contra o avanço da sociedade. Só que isso não é verdade. Veja, os maiores inventores e descobridores foram frades, padres. A teoria do Big Bang foi criada por um padre jesuíta, né? Se não me engano, Lemaitre, mas pode ser que eu esteja enganado, agora a memória pode me trair um pouquinho. Mas, por exemplo, Mendel, que é o pai da genética. Foi um padre, um monge. Né? Um monge. Isso de dizer que Portugal e Espanha são atrasados tecnologicamente, meu filho, Portugal e Espanha fizeram as grandes navegações. 1500. 200 anos antes de a família real chegar aqui ao Brasil. Mas os jesuítas foram os educadores do nosso país. Quando o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas de Portugal e, portanto, das províncias do Brasil também, o que aconteceu foi que ele expulsou todos os educadores. O déficit educacional que nós temos, por exemplo, no país, se deve, em grande parte... Tem uma herança dessa época. À expulsão dos jesuítas. Vejam que na América Espanhola, você tem universidades muito antigas, porque os jesuítas não foram expulsos de lá. Exatamente daquele modo. Já havia uma determinada formação, além de outras ordens religiosas, diferentemente do Brasil, que era predominantemente jesuítica. Quando a família real veio para o Brasil, ela transferiu a corte para o Brasil. Isso significa que o Brasil passou a ser metrópole. Sim. E foi uma tacada de gênio do Dom João VI. Napoleão estava arrasando a Europa, e ao invés de ele ficar refém e deixar a monarquia portuguesa refém, ele veio para o Brasil, estabeleceu a corte aqui. Foi quando Dom João VI chegou aqui que começou a ter escola, que começou a ter imprensa. Imprensa. Foi quando ele chegou, não tinha nada disso aqui. Não tinha médico no país, não tinha nada. Quando Dom João VI vem para cá, isso começa a se criar. Mas nós temos uma dívida com Portugal que é assim, que é imensa do ponto de vista do civilizatório mesmo. Aquilo que eles fizeram para civilizar o nosso país foi grandioso. Mas tem os seus problemas. Tem os seus problemas. Tem os seus problemas. Eu acho que existem coisas, bens imateriais, valem mais, que são muito superiores. Sim. E, de certo modo, são até impagáveis, né? Sim. Mas é evidente que houve erros, não estou querendo dizer isso. Assim, é uma piadinha. É que, vejam, às vezes colocam uma coisa de um modo tão adulterado para nós que nós mesmos nos tornamos reféns desse amordaçamento ao qual nós somos impostos. Mas Portugal, por exemplo, tem um dos filósofos que desenvolveram a filosofia de São Tomás mais brilhantes era português, João de São Tomás. Depois, mesmo na economia, a economia liberal deve muito aos economistas que estavam nos conventos dominicanos de Portugal. É mesmo? Exatamente. O livro do Alejandro Chafuen, Faith and Liberty, em que ele fala justamente sobre isso, sobre como o modo de pensar a economia realmente é tributário do pensamento desses homens, né? Quer dizer, se eu escolho colocar a igreja como culpada de todos os erros da humanidade, é um erro muito grande, ou colar nela pecha de obscurantista, né?
eu tô cometendo uma injustiça de proporções incalculáveis. Sim. Até porque a gente já ouviu Você até me isso outras desculpa a vezes. forma que eu questionei. É uma busca pela verdade. Eu acho que a gente tem que falar da maneira mais sincera que a gente tem para falar e pronto. Eu não me preocupo nem um pouco com isso. Tranquilo. Você não mente, né, padre? Não. Então tem que falar a verdade mesmo. Você não mente, Mas padre. Eu procuro não mentir. As pessoas que convivem comigo sabem que eu digo a verdade na lata. Mas isso é mais. Não tem mentirinha do bem. Eu não gosto. Nunca gostei. Acho que você tem que falar a verdade. Mas isso é mais uma coisa sua, pessoal sua, ou isso é realmente uma determinação que você segue? Acho que as duas coisas, viu? Acho que as duas coisas. Eu nunca gostei de ficar de historinha. Não. Diz o que tem que ser e pronto, na lata. Bom. Você acha que